pessoal, bem-vindos de volta ao canal e bem-vindos a mais um Maratonei, porque a gente assistiu a minissérie docu-series do Netflix sobre o João de Deus e hoje a gente tá aqui pra falar pra vocês o que a gente achou. Não só dessa, mas também da versão da Globoplay. Que a gente também assistiu. Que nós também assistimos. E eu acho que é legal porque, tipo, é muito raro a gente ter duas séries em tão pouco tempo que tratam de um assunto único assim. Acho que a única vez que a gente teve, outra vez que a gente teve isso foi quando teve a do Fire Festival. Que a gente teve dois documentários concomitantes. E elas têm particularidades, cada uma delas tem uma particularidade interessante, as duas são muito boas, então acho que é legal a gente analisar e falar um pouco sobre essa história. Mas antes da gente começar, não esquece, como sempre, de deixar o joinha se você gostar, comentar aqui embaixo o que você achou das duas séries, se inscrever no canal e acionar o sininho pra receber as notificações, e se você quiser ser nosso apoiador, que nem a Débora de Oliveira Bastos, pode ser pelo apoia.se/canal-sidequest, se tornando um membro aqui do Clube de Canais, ou um sub lá na twitch.tv/sidequestlive. Que a gente não tá mais fazendo lives domingo às 8h30, mas pretendemos retomar em um futuro próximo. Exato. A gente parou por causa do inverno, tá muito frio aqui no estúdio. Difícil. Tava muito frio aqui no Rio Grande do Sul, então quando começar a esquentar, eu acho que a gente vai mais fácil. A gente retomar. A gente vai ter que ligar o ventilador antes que fique quente demais, a gente não consegue mais fazer porque tá quente demais. Mas ainda temos o nosso grupo de WhatsApp para os nossos apoiadores e a nossa Watch Party de todos os sábados. Sábado passado vocês assistiram Candyman. Eu não participei porque eu estava me sentindo um pouquinho mal. Mas a gente viu Viúva Negra, a gente viu Jungle Cruise, a gente viu Cruella, Green Knight, a Liga da Justiça do Zack Snyder e muitos outros filmes. Então, se você quer acompanhar com a gente, venga! Então, a gente assistiu essas duas, achei legal a gente começar falando primeiro, acho que de Nome de Deus, que é a série da Globoplay. Porque ela foi a primeira e ela é a série que praticamente deu origem à história. Porque ela é produzida pelo Bial, é produzida pela equipe do programa dele. Porque foi a Globo que... Foi o programa do Bial que deu a grande reportagem das acusações do João de Deus. Essa história do João de Deus, eles apresentaram as vítimas, assim, pessoas que se dispuseram a vir a público e falar. E a partir daquilo ali, então, se deu todo o processo do Ministério Público, da promotoria, até a eventual prisão e soltura do João de Deus. Soltura não, ele continuou, ele tá em prisão domiciliar. Foi solto. Tá, ok. Sabe? Tecnicalidades. Então, essa série do Bial, obviamente, ela tem... Do Bial, vou chamar a série do Bial. Em Nome de Deus, da Globoplay, ela é uma série muito pesada, porque ela é muito mais focada. Pesada. Muito. E ela é muito focada nos relatos das vítimas. E eu acho que uma das coisas que mais diferencia é o fato da Globo ter tanta imagem de arquivo. Sim. Porque eles fizeram muitas matérias com o João de Deus, né? Eles foram plataforma pro João de Deus. Exatamente. Porque os atores da Globo foram lá, inclusive tem o Marcos Frota no documentário do... É o Marcos Frota, né? Sim, é o Marcos Frota. Tem ele lá participando de uma dessas cirurgias e... Eles mostram muito mais as cirurgias, porque eles têm essas... Teve momentos em que eu não conseguia assistir. Esse é um dos pontos que eu acho que é um diferencial bem grande, que eles mostram o procedimento de forma bem crua. E eu acho que esse é um ponto extremamente positivo do Em Nome de Deus, porque ele... Apesar de eu achar, assim, que, tipo, ele investiga bem e tal, mas ele tá pra aquele lado. Ele não tá pra passar... não pra passar pano, mas pra olhar pros dois lados. Não é que eu digo que, assim, que mereça ser olhado pros dois lados, mas é que ter um olhar mais imparcial. Ele foi completamente assim, não. Nós trouxemos as vítimas sofreram e nunca tiveram tempo pra falar. Esse aqui é o espaço para as vítimas falarem. Eles eu acho que todo espaço pra eles. Acho que as duas séries fazem isso muito bem. Só que eu acho que a Globo, né, por ser uma série da Globo, eles conseguiram chegar a mais pessoas. Exatamente. E eles fizeram ser muito mais pesado. Eles tocaram foi muito mais na ferida. Eles tocaram muito mais no passado do João de Deus, antes dele ser o João de Deus. Exatamente. Sabe? Em como é que as pessoas viam ele, como é que ele como ele já se comportava de uma maneira estranha, sabe? Como ele cresceu também, como ele era meio mafioso mesmo. Exato. Eles falaram com aquela menina que a juíza disse que não tinha motivo pra ela. Eles falaram com ela, que foi uma coisa... Sabe? A única que processou ele de fato e teve uma juíza mulher falando pra ela que, porque o pai dela tava na sala de olho fechado, ela tinha como
ter pedido ajuda, mesmo ela tendo um ataque de pânico. Meu Deus do céu. É meio surreal tu ver como sistematicamente as coisas foram ignoradas das denúncias feitas pelas mulheres. Porque ou eram abafadas pelo pessoal do próprio local, da casa de Antônio de Onassis Que foi uma coisa em que a Netflix tocou muito mais. Sim. Porque eles falaram muito mais com o pessoal de lá de dentro. Porque as pessoas queriam falar com eles, né? Alguns que notaram as coisas que estavam acontecendo e saíram de lá. Uhum. E outros que ainda acreditam que ele não fez aquilo que dizem que ele fez. Esse ponto eu achei um ponto positivo da parte da Netflix, porque foi também uma série mais... eu acho que ela é mais documentário e menos uma reportagem. Certamente é uma grande reportagem aquela... da Netflix. Do Bial. Isso, Em Nome de Deus. Em Nome de Deus ela é muito mais isso, e o documentário da Netflix ele tem muito mais essa pegada do documentário mesmo, que ele conversa pra tentar entender por que essas pessoas ainda defendem, por que essas pessoas não acreditam que isso aconteceu. Da mesma forma como Em Nome de Deus ela fala muito mais sobre a questão de como ele era... Como não existiu milagres ali. Uhum. Ela vai bem pra aquele lado cético, que eu gosto bastante. Ela vai lá e desmascara, mostra que, tipo, que as coisas que eles relatam que aconteceu, na verdade, eram curas que não existiram. A maior parte das curas não existiram. Tem um relato muito forte, um dos mais pesados que tem, que é de uma americana que veio pra cá com a mulher, e a mulher tinha câncer, e aí é muito bizarro, porque assim, eles disseram que ela tava curada, aí a mulher dela voltou para os Estados Unidos e ela descobriu que ela não tava curada, e aí ela morreu praticamente nas mãos deles ali, e eles levaram ela para um hospital, o hospital viu que ela morreu quando a mulher dela chegou de volta pra ver o que estava acontecendo, e só entregaram um saquinho com as cinzas dela. E ela ficou sem saber o que fazer. Mas são histórias muito chocantes, coisas assim e eles tocam nesse ponto, assim, esse cara dizia que fazia, mas ele não curava porque não existia isso. E essa aqui ainda lança algumas dúvidas, porque as pessoas dizem, não, mas eu fui curado. E aí eles ainda tentam dar a ideia de que, não quer dizer que foi o João de Deus, mas eles atribuíram ao João de Deus. Porque tem aquela uma mulher, que é a mulher que começa eu acho que o documentário, falando sobre a história dela, que disse, eu fico esperando ele olhar pra mim, dizendo que eu tô liberta, que eu fui curada, e não, olha, mas eu sei que o meu dia tá vindo. Nossa, meu Deus do céu. E daí eles falam também com uma historiadora, né, com uma historiadora não, que escreveu um livro sobre ele. Uhum. Mas eu acho que o principal relato da série do Bial, que faltou na série da Netflix, foi daquela mulher de antes dele ser o João de Deus. Lembra que disse que ele estuprou ela e largou ela debaixo de uma ponte, quase morta? Esse faltou na Netflix, exatamente. Não teve. Não teve nenhum... Aí a minha pergunta é a seguinte, sabe? Tipo, eles conseguiram essas fontes, eu vi que algumas fontes eles não conseguiram entrevistar. Por exemplo, eles não entrevistaram a menina que foi estuprada. E o Bial também estendeu muito mais a história da filha, né? Sim, foi também bem mais aprofundada a história da Dalva. Porém, eu acho que no caso da Netflix, eles têm alguns pontos que eu acho que os que eles não tiveram uma certeza maior de que eles poderiam adicionar alguma coisa à história, eu acho que eles meio que escaparam, sabe? Eles não pegaram tudo que veio pra eles. Eu acho que eles filtraram um pouco mais, até pra manter mais concisa o formato da série, que tem só 4 episódios, diferente da série do Em Nome de Deus, que tem muito mais episódios. E realmente, eles destrincham muito mais ali naquela outra série, eles abrem muito mais linhas de narrativas, por ali vai, e obviamente eles focam nas 10 mulheres ali que estão naquela sala conversando, trocando experiências. Que eu acho, apesar de achar que foi bem forte tudo aquilo ali, eu acho que aquilo ali foi um pouquinho piegas, tá? Mas é minha opinião, eu acho que é só uma questão, tipo assim, eles estão fazendo, sabe, tipo, vamos dizer assim, uma sessão de desabafo ali entre elas e tal. Mas eles terem filmado, eu fico um pouco desconfortável, porque daí, tipo, aquela coisa assim, tipo, parece que tá explorando um pouco demais. É que eu acho que eles fizeram isso pra talvez elas se sentirem mais confortáveis, conversando uma com a outra, em vez de falando com a câmera e com uma pessoa que não viveu a mesma coisa que eles viveram, sabe? Pode ser. Eu acho que... bem possível, é bem possível. Até tanto porque... que aqui tem muito menos, que são as mais falantes, sabe? Exatamente. Que são as que foram lá e botaram a boca na botija e as outras vezes mostram meio de cantinho, assim, nunca deixam elas aparecer muito bem. E o ponto eu acho que também é fundamental, só que eu acho que daí foi um as que eles tinham na manga e eles acabaram não utilizando muito bem, é o fato de que eles têm o João de Deus na série da Netflix e eles não têm na série do Bial, porque obviamente ele não ia querer dar entrevista pro Bial. Não. Então, ou pra série da Globo.
Mas eles entrevistam no documentário da Netflix o João de Deus. Eu só achei que são só duas perguntas que eles fizeram. Aham. É porque tu imagina que eles provavelmente foram lá e disseram, tu só pode fazer essas perguntas pra ele. E daí eles fizeram e foi isso que deu. Porque a gente vê fracas, Porque a gente vê nas duas séries, a gente vê a cena do repórter da Austrália, se eu não me engano, né? Sim, falando com ele, daí a mulher dizendo, essa pergunta não tava na lista de perguntas que era pra tu fazer. E ele pedindo pra ver a fita depois. E isso eu acho uma coisa legal também, porque eles exploram mais a como ele se infestou internacionalmente e como... A série da Netflix faz isso. Não, a série do Bial. A da Netflix também. Mas a do Bial mostra ele sendo perseguido. Eles vendo que ele era um sem vergonha e eles pegando ele e expulsando ele dos Estados Unidos, expulsando ele dos lugares. E expulsando ele do Rio Grande do Sul, quando ele veio pra Três Coroas e montou um centro aqui. Isso eles não falaram também na série da Netflix. E esse é um ponto importante, porque teve muitas meninas daqui que acabaram sendo violentadas, tiveram assédio sexual. E no final das contas, eu acho que o grande ponto também da Netflix em relação a ela, as duas séries, como eu disse, são ótimas, mas acho que também tem o ponto que a série da Netflix tá mais atual em relação aos assuntos, porque ela saiu um pouquinho mais tarde. Sim. Mas ela conseguiu cobrir mais o período da pandemia, que foi uma coisa que a série do Em Nome de Deus só deu uma lambidinha por cima, né? E essa aqui conseguiu deixar um pouquinho mais, assim, tipo... acompanhou melhor o processo até o ponto que ele tá agora na sua... casa. Na sua casa, em sua prisão domiciliar. Mas ainda assim, eu acho que competente, a narrativa das duas é extremamente competente, assim, na proposta que elas fazem. Eu, particularmente, gostei mais da Em Nome de Deus. Eu também. Né? Porque eu acho que o soco que ela dá é muito mais forte. A crueza das imagens que ela mostra é muito mais perturbadora. Com certeza. Eu não lembro de ter... Se teve 2 cenas de cirurgia nessa da Netflix. Não mostrou sangue, nenhuma delas mostrou sangue, isso eu notei. Mostrou sangue no João de Deus. Tem uma cena de alguém fazendo uma cirurgia nele. É verdade, tem muito aquela cena dele sendo cortado aqui, assim. Sim, e daquele que o João de Deus foi e cortou o cara com um bisturi, mas não mostrou ele cortando, mostrou só o cara todo... Não mostrou. E mostra muito mais, porque eles... Justamente porque eles se jogam muito na questão do charlatanismo. Sim. Então, pra gente ver como era feito aquilo e as pessoas acreditavam, iam lá e faziam, e tinha alguém enfiando uma tesoura com algodão dentro do nariz delas e, sabe, fazendo... E é uma coisa que eu acho que a da Netflix não fez. Dá muita agonia aqui. Dá muita agonia só de pensar. Mas eles, inclusive, falam Em Nome de Deus que a ideia de criar essa situação de agonia é justamente pra pessoa não prestar atenção no que tá acontecendo e ficar agoniada com isso, sabe? Tipo, é parte dessa prática é fazer a pessoa se sentir desconfortável. Então, ele meio que fala disso. Agora, uma coisa que eu achei que eles exploraram melhor também Em Nome de Deus, e que eu achei que eles iam explorar um pouquinho melhor na Netflix, apesar deles estarem fazendo isso muito legal no começo, é a questão de como a religiosidade se mesclou com o espiritismo e fez uma religião própria, que é uma religião puramente brasileira. E aí eles exploraram também lá a história do Dr. Fritz e daqueles outros médicos que diziam que encarnavam, porque isso foi uma febre nos anos 90, eu lembro disso. O SBT Repórter fazia inúmeras reportagens do Dr. Fritz. O Dr. Fritz até teve aqui em Sapiranga uma vez, que era o cara que fazia esse negócio com as tesouras. Ele pegava a tesoura enferrujada, enfiava nas pessoas e curei a pessoa e tal. E o João de Deus foi um desses caras que acabou se destacando e acabou, tipo, sobrepujando todos eles. Todos eles foram esquecidos no meio do caminho, e o João de Deus acabou sendo aquele cara que, tipo, não, ele é realmente, porque olha como funciona melhor, olha a estrutura que ele tem, olha como as coisas dele, no caso lá, as pessoas acreditam mais nele. A Oprah teve lá, Simon Garfunkel, não, acho que era Garfunkel, ou do Simon, um dos dois. Não sei. Mas um dos dois também era direto lá, Bill Clinton teve lá, sabe, tipo, muita gente famosa dos Estados Unidos e dos outros países acabaram participando daquilo. E eu gosto dessa parte histórica porque eu acho interessante como o sincretismo religioso é muito forte aqui, como a gente, como brasileiro, tipo, mistura esse tipo de coisa sem, tipo, nenhum limite, sabe? Tipo, não existe limite naquilo que eles conseguem misturar de todas as religiões. Então é catolicismo com espiritismo, daí tu vê que o espiritismo faz algumas coisas que depois o evangélico pentecostal sabe, absorve pra eles, então eles dão um passo, mas nós vamos fazer isso aqui também de uma forma diferente e tal. Então tem tudo isso que eles exploram melhor lá também e acaba dando mais uma tridimensionalidade pra essa história, assim. Mas realmente, tipo, é um baita de um vilão.
Eu acho que pra mim a parte mais perigosa nessa questão das pessoas que defendem ele é essa ideia de que ele é uma pessoa além das entidades, sabe? Que não foram as entidades que fizeram isso, foi o homem, ou não foi o homem que fez isso, foi as entidades. Eu não sei qual dos dois é pior, sabe? Porque essa ideia de que ele é... Eu sei que, tipo, eu não tenho que julgar o que as pessoas acreditam, mas mesmo assim não dá pra... Mas é perigoso. É muito perigoso. É perigoso não dá quando... pra usar isso como justificativa, sabe? Exato. Porque no momento que tu... que eles falam ali, tipo, mas olha quanta coisa boa ele fez. A gente tem que ver isso também. Não é bem assim, cara. Porque no momento que tu tem essa mentalidade de que tu consegue justificar algo ruim que alguém fez, uma coisa que é impensável, uma coisa que é abusar da confiança dos outros, abusar da crença das pessoas, e tu simplesmente diz, não, mas tem que ver que não é bem assim, tu tá relativizando tudo, e isso é muito perigoso, e é uma coisa que acontece direto nas religiões. Então, porque tu tem esse cara que tu não pode ver ele ser desmistificado na tua frente, porque ele é um homem muito acima de... Eles consideram um homem muito acima daquilo tudo. Então, tu não lidar com isso da forma correta é extremamente venenoso, perigoso. Então tu até pensa assim, não, mas o cara sabe que ele fez alguma coisa errada, né? Tipo, pelo menos o cara sabe. Tipo, não, o cara não sabe, o cara continua achando que ele não fez. Eles bateram bastante nisso na Netflix, que é o fato dele não ter nenhum remorso, dele não pedir desculpas, dele ainda dizer que ele não fez, sabe? Tem isso também, né, sabe? Tipo, sempre arranjando uma desculpinha. Toda vez que alguém ia pra cima dele, ele começava a se fazer de vítima. Que é bem a coisa do abusador. Que é o que a Dalva disse, que ele sabe fazer é chorar. E uma outra coisa também que a Em Nome de Deus fez foi conversar com a juíza. Que deu aquela sentença pra guria, né, dizendo isso. E ela, tipo, fiel ainda, que tava certíssima na decisão dela, né. Então, tipo assim, fora tudo isso, esse é um outro ponto. As pessoas defendendo ele, fazendo passeata em favor dele... vamos dizer assim, as pessoas de Abadiânia eu entenderia porque é o ganha-pão delas. Sim. Mas aí os fiéis continuando indo lá, as pessoas indo lá ainda fazendo essa defesa, os famosos, muita gente defendeu ele por um tempo, até que a coisa realmente degringolou. Mas as pessoas ainda fazendo isso é muito... Não há nenhuma novidade. Não é nenhuma novidade. Nada de novo sob o sol. O R. Kelly nunca foi preso. As pessoas gostam de defender os ídolos delas. Sim, eles não podem. Tu não pode dizer que o ídolo delas é falho, que ele é um ser humano. Entende? Falando nisso, assistam o documentário Surviving R. Kelly. Eu acho que ainda tá na Netflix. É ótimo também. Mas eu gosto porque essa é uma história muito interessante. Eu acho que ela tem muitos elementos bem... marcantes da nossa cultura, assim. Ela não envolve um lado político, que é uma coisa que a gente vê todo o tempo. Pelo menos ela não tem esse lado político. Ela é puramente da nossa da questão religiosa e de como a gente idolatra demais essas pessoas e não quer ver o que tá acontecendo. Porque sabe? Outra coisa acredita no milagre sempre. É que quando elas foram reclamar, eles disseram, se aconteceu assim é porque isso fazia parte do processo de cura. Tinha tudo isso. Era ridículo. E ele dizendo que era ectoplasma, quando ele gozava na mão das pessoas, sabe? Tipo, umas coisas Deus assim... do céu. Perturbadoras demais, assim, E não dá pra entender como é que por tanto tempo se perpetuou sem ninguém fazer nada. Pra variar. Porque, olha, nós estamos em 2018... 21. 2018 quando deu a merda. Quando deu a merda, Quando explodiu tudo. 2018 explodiu tudo. Ele tava desde 1990 e lá vai pedrada fazendo isso. Mais de 330 mulheres. E ainda assim, com 330 mulheres denunciando, os caras dizendo que é por causa de dinheiro que elas estão fazendo isso com ele, né? Então, tendo que ouvir esse tipo de coisa, mesmo com todas essas provas... Nada de novo sobre o sol, parte 2. É muito complicado, a nossa cultura ainda é muito também por machista, principalmente. E isso é uma coisa que a Netflix bate bastante, mas a da Globoplay não, que é a questão dos direitos da mulher. E da mulher não ser ouvida, porque tem todo... Eles falam com a promotora de justiça, e eles montaram a parte do direito, esse grupo de apoio a mulheres pra lutar pelos direitos das mulheres e das vítimas de abuso sexual, que a gente ainda tem que precisar fazer isso. Sim. Hoje em dia, sabe? Eu acho ainda que precisa fazer. É que eu acho que nesse ponto eles batem bastante nessa questão por conta das vítimas que eles têm lá e de como e dos relatos delas. E de como Mas elas eles falam. não vão pra parte do direito mesmo, que é ali a parte da promotoria, que eu achei bem interessante, assim, inclusive a mulher orientando ela como se portar
na hora do negócio, porque o juiz vai vir pra cima de ti e vai te perguntar, tá, mas e aí? E ela dizendo, não, tu tem que bater na tecla, tu não tem que deixar o juiz... Se ele me perguntar, se ele me pedir pra descrever o que aconteceu, eu não vou falar. Daí, não, fala, porque, tipo, eles precisam saber. Achei isso muito legal, assim, da forma como foi também, então... Muito Law and Order SVU. Se vocês têm como ver na Globoplay, pelo amor de Deus, assistam Em Nome de Deus, se vocês tiverem estômago também, tá? Ela é bem mais forte, bem mais pesada, como a gente falou. Agora, se tu quer um resumo bem resumidinho de 4 horas, um outro ponto positivo da Netflix, a trilha sonora deles é maravilhosa. Eu achei muito boa, é uma trilha sonora original. Gostei bastante, achei bem emotiva e muito bem composta. A montagem também é muito boa, então tecnicamente as duas são muito parelhas. Narrativamente, a do Bial é bem melhor. Em Nome de Deus é bem melhor. Então, se vocês quiserem ver as duas, assistam as duas, vale a pena, as duas são excelentes. Ótima chance de conhecer essa história aí. Ou se não, se só tem Netflix, assistam Netflix. Aí João de Deus, Crime e... Sacrifício, eu ia dizer castigo. Canção e Crime, mas não é... Alguma coisa assim. Eu odeio esses... Só chama de João de Deus, pronto. Ela também é excelente, então nenhuma das duas vocês vão estar perdendo. As duas são ótimas pra vocês conferirem. É isso, então? É isso! É isso, então, gente. Essa foi a nossa review das duas séries sobre o João de Deus, a da Globoplay e a da Netflix. Como sempre, não esqueçam de dar joinha se vocês gostaram do vídeo, comentar aqui embaixo o que vocês acharam das séries, se inscrever no canal se não é inscrito e acionar o sininho para receber as notificações, e se tornar um apoiador se você quiser, tá bom? Até a próxima!